Bom dia, turma 101. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de logaritmo, na disciplina matemática. Nós já vimos essas definições e aqui para a gente fazer alguns exercícios, nós precisamos relembrar. E aqui ele fala em condição de existência de logaritmos. O que é essa condição de existência de logaritmo? É exatamente aquelas primeiras regras que nós vimos, onde o logaritmo de b, bem aqui, ó, logaritmo de b tem que ser positivo, a base tem que ser positiva, ó, logaritmo de b tem que ser positivo, a base tem que ser positiva e diferente de 1. Então, o a tem que ser valores positivos e diferente de 1. E o b tem que ser maior que 0. Então, para fortalecer isso aí, ó, diz que o log de b na base a tem que ser maior que 0, o a, que é a base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Isso aqui nós vimos lá no início. Então, para que haja uma condição de existência de logaritmo, tem que prevalecer essa regrinha aqui, ó. Log de b na base a tem que ser maior que 0, o a tem que ser maior que 0, que é a base, e diferente de 1. Vamos provar isso com números, ó. Então, nós temos aqui, ó, o log de 4 na base 2 é igual a um certo x, se somente se a base elevada a x for igual a 4. Isso nós vimos lá no início das aulas. Só que eu tenho que transformar esse valor em base 2. E eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Logo, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. Bases iguais, expoentes iguais. Lá de propriedade de equação exponencial, de propriedade de potência. Logo, corto 2 com 2, eu tenho que o x é igual a 2. Então, neste caso, eu tenho uma propriedade válida para que exista o logaritmo. Vamos ver essa outra situação. Logaritmo de 0,1 na base 10 é igual a x, se somente se o 10 elevado a x for igual a 0,1, ou 0,1 igual a 10 elevado a x. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 10 elevado a x. Bases iguais, expoentes iguais. Então, aqui também vale a propriedade. Vamos ver nessa outra. O logaritmo de 27 na base 1/3 é igual a x, se somente se 1/3 elevado a x for igual a 27. 1/3, pela propriedade de potência, nós temos uma potência com expoente negativo. Então, fica 3 elevado a menos x. E o 27 é 3 à terceira. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Bases iguais, expoentes iguais. Menos x igual a 3. Mas eu não quero saber o valor de menos x, eu quero fazer o valor de x. Eu multiplico ambos os termos por menos 1, eu tenho que x é igual a menos 3. Então, a base aqui é diferente de 0. Tá? Aliás, diferente de 1. Maior que 0, diferente de 1. Aqui, ó, log de menos 3 na base 2 é igual a x, se 2 elevado a x é igual a menos 3. Eu pergunto, eu posso transformar essa base nessa aqui? Nunca, jamais, tempo algum. Porque aqui eu tenho base 2, aqui eu tenho base 3 e negativo. Logo, isso não existe no conjunto dos reais. Logo, não satisfaz a sentença logarítmica. Vamos ver outro exemplo. O outro exemplo é logaritmo de 4 na base 1 é igual a x. 1 elevado a x é igual a 4. Eu pergunto, em algum momento eu posso transformar esse 4 na base 1? Nunca. No máximo eu posso transformar em base 2. Mas 2 aqui com 2 aqui não são igual. Logo eu não tenho uma igualdade verdadeira. Então isso aqui também não existe para o conjunto dos reais. Não satisfaz a condição de existência. Tá ok?
Vamos ver outro exemplo. Log de 5 na base menos 7 igual a x. Então, fica menos 7 elevado a x igual a 5. Eu pergunto, eu posso transformar essa base 5 em base 7? Nunca. Também não existe no conjunto dos reais. Logo, não satisfaz a condição de existência do logaritmo. Então, para a base 1 e para a base negativa, não vai existir logaritmo. É o que diz lá a regrinha. Log de b na base A, o b tem que ser maior que 0. E a base tem que ser diferente de 1 e maior que 0. Está aqui, ó. O b tem que ser maior que 0 e o a maior que 0 e diferente de 1. Ou seja, o a não pode ser negativo. O a tem que ser positivo, com exceção do número 1. O número 1 também não serve para que haja condição de alinhamento. Se não há condição de alinhamento, não tem domínio, não tem logaritmo. Então, vamos ver aqui os exemplos agora. Tem uma observação aqui que diz o seguinte, ó. Este conjunto de condições chamadas de campo de existência ou domínio dos logaritmos. Então, aquelas condições de existência, também chamado de domínio dos logaritmos. Quando se pedir condição de existência, o domínio é a mesma coisa. Vamos ver o exemplo agora com o número. Determinar o domínio da função f de x igual a log de x menos 5 na base 3. Log de x menos 5 na base 3. Então, para me resolver, ó, eu tenho que aplicar as regras da condição de existência. Condição de existência, nós vamos representar por essas duas letrinhas maiúsculas, CE. CE, condição de existência. Então, quando eu pedir assim, determine o CE do logaritmo, estou pedindo a condição de existência, ou se eu pedir, determine o domínio da função logarítmica, você vai primeiro aplicar a condição de existência. E qual é a condição de existência? É que o b seja maior que 0. Então, isso tudo que está aqui dentro do parênteses é o b. X menos 5 é a mesma coisa que o b. Então, eu vou dizer que ele é maior que 0. E aqui nós estamos diante de uma equação do primeiro grau. Se essa equação é do primeiro grau e eu quero igual, eu faço que x menos 5 é igual a 0. Mas ele disse que tem que ser maior que 0. O b não tem que ser maior que 0? Diz. Então, fica x menos 5 maior que 0. No caso, o 3, como é um número positivo e diferente de 1, eu não vou ligar muito nele. Ele vai permanecer 3, não vai mudar, então eu não vou fazer nada com ele. Eu vou trabalhar só com a equação. Então, x menos 5 maior que 0, tirando o valor de x, ó, mesma coisa quando se faz com a igualdade. Ó. Eu levo o termo 5 para o segundo membro e ele vai com o sinal trocado. Logo, x tem que ser maior que 5. Então, a resposta é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 5. X pertencente ao conjunto dos reais, tal que x é maior que 5. Vocês pediram qual é o domínio dessa função? O domínio, nós vimos lá em função, domínio sempre se representa pelo eixo x. Se ele pedisse a imagem, seria o y. Mas no caso aqui, ele está pedindo o domínio, logo x é maior que 5. Professor, e o 5 vai servir? Não, vai servir de 6 para frente. Porque o 5, ou então 5,1, 5,2, mas o 5 não serve. Quando eu tenho só um sinal, significa que aquele elemento está apenas representando. Quando eu tenho só um sinal, lembro quando eu falei de união, interseção de conjunto de números reais, quando tem só um número, fica a bolinha aberta. Quando tem dois, maior ou igual, menor ou igual, fica a bolinha fechada. O que quer dizer isso? E com a bolinha aberta, esse número não
vai fazer parte do conjunto, vai ser um próximo a ele. Se tivesse fechado, aí sim, ele entrava como elemento, tá ok? Vamos para o segundo exercício. Determinar o campo de existência de y igual a log de 7 na base m menos 2. Então, agora, gente, o log de 7, no caso logaritmando, é um número, 7. E que é a base? É uma equação primeiro grau, m menos 2. Então, nós vamos trabalhar com m menos 2. Como a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1, a gente aplica de novo a regra aqui, ó. Só que agora nós vamos aplicar só para a base. Quando é o logaritmando, a gente aplica só o sinal de maior. Quando é para a base, a gente aplica o sinal de maior que 0 e diferente de 1. Então, nós vamos pegar essa equação e aplicar dois valores, ó. m menos 2 maior que 0 e m menos 2 diferente de 1. Para este caso, eu vou tirar aqui embaixo o valor, ó. Fazendo m menos 2 maior que 0, mesma coisa do primeiro exercício, m maior que 2. E para o segundo termo, ó, m menos 2 diferente de 1. Eu levo 2 para o segundo membro, o 1 já está no segundo, ele permanece positivo, e o 2 que está negativo no primeiro membro, vai para o segundo membro e vai para o sinal trocado. Então, fica m diferente de 1 mais 2, que 1 mais 2 é igual a 3. Então, o m tem que ser maior que 2 e diferente de 3. Pode ser qualquer número depois de 2, 2,5, 2, tal, diferente de 3. No caso aqui, pode ser menos 2? Pode. Pode ser menos 1? Pode. Ele tem que ser diferente de 3, pode ser qualquer número. Agora, aqui, ó, maior que 2. Ok? Vamos ver a resposta como fica? Então, a resposta. O domínio, ou a condição de existência, é o x pertencente aos reais, tal que o m tem que ser maior que 2 e diferente de 3. O m maior que 2 e diferente de 3. Não é fácil? Então, se eu vou trabalhar com a base, eu trabalho com duas situações. Uma diferente de 1 e outra maior que 0. Uma maior que 0 e outra diferente de 1. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Ok? Terceiro exemplo. Terceiro exemplo tem a letra A e B. Olha aqui, ó. Determine o campo de existência das funções. Letra A. f de x igual a log de x menos 8 na base 2. Este caso aqui, como a base é um número, eu vou trabalhar só com a equação do logaritmando. Tipo a primeira, x menos 8. Eu tenho que fazer o quê? Dizer que é diferente de 1? Não, porque para diferente de 1 é quando é a base. Então, eu pego x menos 8, vou fazer maior que 8. Porque aqui é como se fosse o logaritmo de b. E o logaritmo de b tem que ser maior que 0. Então, fica x menos 8 maior que 0. Implica que o x é maior que 8. Por quê, professor? Porque esse termo vai para o segundo membro ocupar o lugar do 0. O 0 some. Por que que some? Porque se eu somar 8 mais 0, fica 8, né? Então, a resposta. X pertencente aos reais, tal que o x é maior que 8. X pertencente aos reais, tal que x é maior que 8. Quem é o campo de existência? Todos os termos maior que 8. Como eu estou trabalhando com conjuntos reais, poderia ser 8,1, 8,2, 8,3. Não pode ser 8. Ok? Nunca, jamais, tempo algum. Vamos para a letra B. A letra B é bem interessante e muito bonito. Olha aqui, ó. Letra B. Mesmo, ele pede a mesma coisa. Condição de existência. Y igual a log de 1 menos x. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Mesma coisa. Se aqui é o valor de B, quem é a base bem aqui? A base é 10. Professor, mas não tem número. Pois é, quando não tem é
10. Então, eu vou trabalhar com esse valor aqui, ó, que seria o B maior que 0. Então, 1 menos x maior que 0. Ah, pessoal, agora é diferente. Agora tinha x menos 2. Agora tem 1 menos x. A mesma coisa. Pego este termo, levo para o segundo membro. Então, vai ficar aqui, implica que, ó, 1 maior que x, ó. 1, eu deixei o 1 no primeiro membro e levei o x para o segundo, ó. Olha aqui, ó, 1 maior que x, eu levei o x para o segundo membro. Como ele está com o sinal de menos, ele vai com o sinal de mais. Então, 1 maior que x. Eu quero saber se é 1 maior que x ou x menor que 1. Eu não quero saber o 1, se é maior, eu quero saber o x, ó. Então, o que eu faço? Se 1 é maior que x, é porque x é menor que 1. Pessoal, como é que eu sei? Vamos pegar dois números aqui, ó. 1 maior que 0. Se 1 é maior que 0, é porque o 0 é menor que 1. Deu para entender? Se eu não entendi, tá bom. Então, vamos pegar, ó. 1 maior que a metade, meio. Se 1 é metade, se 1 é maior que meio, é porque meio, ó, você tem um bombom e ganhou mais meio bombom. De quem você ganhou mais? Do primeiro ou do segundo? Do primeiro, ganhou 1. No primeiro você ganhou um bombom, no segundo você ganhou meio bombom. Agora inverta. No segundo, o meio é maior ou menor que 1? É menor. Então, se 1 é maior que meio, é porque meio é menor que 1. Então, você inverte aqui só como vai ler, ó, 1 maior que x, x menor que 1, tá? Então, logo, a condição de existência é que o x pertence aos reais, tal que o x é menor que 1. X pertence ao conjunto reais, tal que x é menor que 1. É o 0? É. 2? Sim. 3? Menos 3? Sim. Vamos para a letra C. Ó. Isso aqui agora é bastante interessante, preste atenção. Eu tenho a letra C, onde eu tenho log de 5 menos 2 na base 5, mais log de x menos 3 na base 5. Como é, professor? Eu tenho dois logaritmando, x menos 5, x vezes 5 menos 2 e x menos 3, na base 5. Todos os dois estão na base 5. Nessa situação, tem sempre que as bases serem iguais. Vamos fazer a condição de existência. Para que exista logaritmo, essa base não tem que ser maior que 0? Essa base não, esse termo, essa equação, tem, ó. Então, 5x menos 2 maior que 0. Eu levo 2 para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Então, fica 5x maior que 2. Tirando o valor de x, ó, fica 2 sobre 5. Isso é uma condição. Mas eu tenho outra, ó. X menos 3. Eu também faço maior que 0. Então, fica x menos 3 maior que 0. Levo esse termo para o segundo membro, vai com sinal trocado. Logo, o x é maior que 3. Ora, professor, mas agora o x é maior que... é maior. Aqui é maior. O x é maior. Não é igual, é maior que 2,5 ou o x é maior que 3? Boa pergunta. É como se eu tivesse x1 e x2. Para o primeiro termo tem que ser maior que 2/3. Para o segundo termo tem que ser maior que 3. E aí, professor? Aí, minha gente, lembrem-se que nós vimos conjunto, interseção, união, interseção de conjunto lá no início do primeiro bimestre. Como é que a gente faz? Ó? Eu não estou trabalhando com conjuntos reais, eu não tenho dois valores diferentes, ó. X maior que 2/5, aqui, ó, tirado daqui, e o outro para x maior que 3. O que nós vamos fazer? Vamos colocar na reta, ó, primeiro termo, chamar de reta 1 e reta 2. Para o primeiro termo, eu tenho que x tem que ser maior que 2/3. Então, eu peguei essa reta aqui, ó, e disse que bem aqui é 0.
é 2/5 no caso, né? 2/5 não é maior que 0, é ou não é? 2/5 não é maior que 0? É. Então eu tenho, ó, bem aqui, ó, 2/5, botei bem aqui, representei nessa reta. 2/5 não é maior que 0? É. Então, para a outra, ó, eu peguei outra reta, ó, botei 0, 0, que são a origem dos dois, tem que ser igual, né? E botei que o 3 é bem aqui, ó. O 3 não é maior que 2/5? É. Eu botei o 3 na frente do 2/5, ó. Agora eu vou fazer a interseção de 2/5 e 3. O que que diz a interseção de dois conjuntos? A interseção entre dois conjuntos diz que A inter B são todos os elementos que estão em A e estão em B. Ora, maior que 2/5, está tudo aqui para a esquerda, tá? E maior que 3, está tudo a partir daqui, para a direita. Para a direita, para a direita. Eu falei esquerda, mas não, é a direita de 2/5 e a direita de 3. Vamos ver aonde eles se cruzam. A partir do 3, ó, vai se cruzar, ó. Botei uma terceira reta aqui, ó, para tirar a interseção. Aí eu baixo uma perpendicular aqui entre as três, ó. Então, tudo que está à direita dessa reta azul aqui, ó, é a interseção da primeira com a segunda. Eu tenho a terceira. Então, a interseção vai ser todos os elementos que estão a partir de maior que 3. Então, nós temos que o x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 3. Professor, não entendi, foi nada. Tá bom. Vamos fazer uma revisão de interseção de conjuntos. O que que diz a interseção de conjuntos? Diz que a interseção do conjunto A com o conjunto B são todos os elementos que estão no conjunto A e estão no conjunto B. Vamos dar exemplo do conjunto A com dois elementos, 2 e 3. O elemento B, 3 e 5. Que é a interseção entre os dois? Só 3, não é isso? Os outros não faz parte dos dois conjuntos. Na interseção, só tem que pegar os elementos que tem em um e no outro. Se tiver só em um, não interessa. No caso aqui, ó, eu tenho o conjunto A, conjunto B. E vou tirar o conjunto C, que vai ser a interseção de A com B, ó. O conjunto 1, conjunto 2, conjunto x1, conjunto x2. Então, o que que eu faço? Eu vou passar uma reta perpendicular aqui, ó. Primeira, 2/5. Eu tenho o termo aqui de 2/5 na segunda reta? Não. Aí eu vou para a segunda. Eu tenho 3 e no 2/5 eu tenho? Tenho, porque é maior que 2/5. Se é maior, começa a partir daqui, ó. Todos os elementos maior que 2/5 a partir daqui, ó, 3. Então, todos esses elementos que estão a partir do 3 faz parte da interseção dos dois conjuntos. Logo, a interseção vai ser todos os elementos maior que 3 aqui, ó. X maior que 3. Eu posso botar até bem aqui, ó. X maior que 3. E tiro isso daqui, ó. Porque eu preciso nessa terceira reta, ó. X maior que 3. Então, minha gente, essa é a resposta dessa letra C do terceiro exercício. X maior, professor, mas eu continuo sem entender. Vamos repetir novamente, ó. Eu tenho o valor de x para a equação x5 mais 2 e tenho o valor de x para a equação x menos 3. Observe que isso aqui, ó, ambas as equações estão na base 5. Então, eu não vou me preocupar com esses valores, vou me preocupar com o logaritmando x menos 2 e vou dizer que é maior que 0. Por quê, professor? Porque o b tem que ser maior que 0.
o logaritmando tem que ser maior que zero. A base, no caso 5, tem que ser diferente de 1 e maior que... Diferente de 1 e maior que... É só olhar bem aqui, ó, que vocês tiram a dúvida, ó. Diferente de 1 e maior que 0. Maior que 0, diferente de 1 é para a base. Então, vamos voltar lá na segunda finalzinho, ó. Eu tenho duas equações, x menos 2 maior que 0, tirando o valor do x fica 5x maior que 2, tirando o valor de x fica, ó, o termo que está do lado oposto da variável é o numerador, e o que está junto passa a ser o denominador. Então, para a primeira equação, x tem que ser maior que 2/5. E para a segunda, x menos 3 maior que 0, x maior que 3. Como temos dois valores para x, logo vamos fazer a interseção entre eles. Então, para 2/5, eu tenho isso aqui, ó. Então, a partir de 2/5. E para a segunda, a partir do 3, que é a interseção entre os dois. A interseção entre os dois é a partir de 3, ó. X maior que 3. Então, a condição de existência para essa situação é o x pertencente ao conjunto dos reais, tal que o x é maior que 3. X pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. Tá ok, gente? Não esqueçam que tem que aplicar as regrinhas, tem que buscar conhecimentos lá de trás, que nós vimos no começo do ano, sobre união, interseção, e aí se resolve o problema. Mas nada que seja difícil, né? Dá para se resolver sem nenhum problema, ok, gente? Então, nós vamos parando por aqui. Ninguém está mandando as atividades. Eu vou repassar essa semana para a direção e eu não sei mais o que pedir para vocês, porque ninguém quer mandar as atividades, tá ok? Mandaram duas meninas da 101, tá? E os outros ninguém mandou nada. Então, por hoje, muito obrigado e até a próxima.